Por falta de repouso, a nossa civilização caminha para uma nova barbárie, diz Nietzsche, filósofo alemão, que traz essa reflexão a respeito do cansaço e do repouso. No título desse vídeo, você viu que você não deixou de amar, apenas você está cansado ou cansada. E eu trouxe essa reflexão aqui hoje pra gente, porque eu tenho acompanhado muitos casais que estão enfrentando muitos desafios no seu relacionamento, muitos desafios relacionados à crise de infidelidade, problemas com discussões e conflitos constantes, falta de comunicação, e muitos vão perdendo o desejo, a admiração, a capacidade de demonstrar afeto pelo outro. E eu fui percebendo que, ao longo do tempo, nós fomos nos cansando muito dentro das nossas relações, não somente porque o outro tem defeitos, porque o outro tem dificuldades, mas porque nós perdemos a capacidade de contemplar, de enxergar bem aquilo que está ao nosso redor. Quantos e quantos casais não entram em crise porque falta sabedoria, falta discernimento, falta capacidade cognitiva, falta elementos que vão ajudá-los a entender aquilo que precisa ser feito. E aí eu trouxe essa citação do Nietzsche, porque é uma das citações que este autor aqui traz no livro A Sociedade do Cansaço, o Byung-Chul Han. Então, hoje nós vamos comentar sobre este livro à luz, né? Não é um livro de relacionamento, tá? Deixando aqui bem claro, mas a gente vai trazer essa reflexão para o nosso, né? Para o nosso caso aqui de trabalhar com os casais e pode ser que te ajude no seu relacionamento. Se você chegou por aqui agora e não me conhece, muito prazer, eu me chamo Lucas, sou terapeuta de casais e especialista em comunicação conjugal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal e para que você possa também ajudar a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá? Se tiver algum comentário também que você queira fazer, coloca aqui que vai ser uma alegria poder ler e te responder e te ajudar naquilo que for preciso e possível também diante da nossa circunstância aqui, tá? Mas vamos lá. Esse livro, né, o Byung-Chul Han, ele vai trazer uma reflexão muito interessante. Ele traz, né, dizendo que nós temos 2 tipos de sociedade, nós tínhamos uma sociedade de disciplina e hoje vivemos uma sociedade de desempenho. E você deve imaginar, eu acredito que você deve entender isso de forma muito clara, quando você olhar para algum tempo atrás, então, por exemplo, se você precisasse comprar um tênis, uma roupa, qualquer coisa assim, você teria que provavelmente ir ao shopping, ir a algum local, às vezes ir para outra cidade para comprar, como foi meu caso, né, eu morava no interior aqui do estado, e quando eu precisava comprar alguma coisa que eu queria muito, eu tinha que pegar um ônibus e ir para outra cidade, para a capital, para comprar aquele tênis. Hoje, se você quiser comprar qualquer tênis, né, tem disponível aí nos aplicativos de compra e venda online. Então você vai tendo essa comodidade para poder fazer suas compras, né. Antigamente também, nós se quiséssemos, assistir algum filme que nós gostávamos muito, a gente tinha que esperar o dia que ele ia passar ali na televisão. E a gente aguardava tranquilamente, a gente sabia que era domingo o filme, sei lá, vai passar aqui um filme de super-herói, vai passar aqui um filme de romance, você vai, espera o domingo e assiste. Hoje, se você quiser assistir qualquer um desses filmes, você abre uma plataforma de streaming, o YouTube, aluga de forma online e já está disponível no seu celular ou na sua televisão. Eu estava refletindo sobre isso porque teve uma situação bem interessante esses dias. Estamos em clima de Copa do Mundo, no momento que eu estou gravando esse vídeo. E aí o meu filho, um dos meus filhos, né, chegou para mim e disse: "Papai, bota o jogo do começo". Eu falei assim, na hora me veio essa lembrança: "Caramba, na minha época eu não poderia chegar para o meu filho e para o meu pai, né, ou para o meu avô", no caso, eu morava com meu avô. "Eu vou volta o jogo do início". Se eu perdi o jogo no começo, não tem mais como assistir, entende? Hoje não, hoje a gente tem essa possibilidade de assistir depois só os melhores momentos, depois só de, olhar ali uma reprise, alguma coisa assim do tipo. Então
nós precisamos ver que na nossa sociedade de hoje a gente tem muita, muita possibilidade. E aí a gente vai se cansando por conta desse desempenho que a gente tem que trabalhar. Antigamente, as próprias empresas e os próprios meios de telecomunicação passavam a programação para a gente. Hoje nós temos que gastar nossa própria energia para escolher. Antigamente, eu ia naquele shopping só tinha aquelas lojas disponíveis. Se você abre um aplicativo de compra, vai ter várias lojas disponíveis. E a gente se perde no excesso de opção. E esse excesso de opção é prejudicial, muito prejudicial para o nosso tempo atual. E agora que eu notei que tem um livro aqui que caiu, deixa eu só arrumar ele aqui. Livro muito bom, inclusive, né? Deixa eu só aproveitar que ele caiu, já vou indicar esse livro. É Vida em Família e Educação dos Filhos, de São João Crisóstomo. Fica aí a dica. Esse aqui é uma edição da minha biblioteca católica, para mim, uma das melhores edições, em termos de capa, diagramação, é muito bonito. Fica a dica para vocês, aproveitando que ele caiu para você lembrar do livro, tá? Mas, voltando aqui ao assunto, tem sido muito prejudicial esse excesso de opção, porque o nosso casamento ele vive esse campo de guerra hoje. A gente se cansa muito rápido pelo excesso de opções. Porque a gente vive uma sociedade de desempenho, porque a gente tem que dar uma resposta diante das nossas demandas, diante das nossas buscas pessoais, e muitas das vezes falta aquela sabedoria, como eu falei no início. A gente vê aquela, poxa, meu casamento aconteceu isso. Caramba, então eu tenho a opção de separar, eu tenho a opção de buscar outra pessoa. Olha o tanto de gente disponível. Se tu fala com um casal que está passando por uma crise no casamento, na década de 20, 30, dificilmente eles iriam falar sobre divórcio, dificilmente eles iriam falar sobre separação. Ali, início do século XX, muito difícil. Hoje parece que é a primeira opção. Um- eu já atendi um casal, pasme, tá? Um casal que estava casado há 45 dias. 45 dias. O casal se separou com 45 dias. Isso quer dizer o quê? Isso diz muito sobre o nosso tempo atual. As coisas ficaram muito instáveis por conta dessa sociedade do cansaço. Estamos extremamente cansados, estamos extremamente esgotados com tanta coisa que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Isso desgasta mentalmente e interfere nas nossas escolhas. Fazer boas escolhas na relação. Tem um vídeo aqui no canal, inclusive, que fala sobre essas escolhas. E quando os caras chegam na terapia, eles precisam desse olhar maduro. E a gente vai trabalhar isso dentro do processo terapêutico. Inclusive, se você precisa ou deseja um acompanhamento terapêutico, o link está na descrição aqui desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Você vai falar com a Manu e a Manu vai marcar um horário para você, para a gente se encontrar, tá bom? Mas voltando aqui ao assunto do vídeo, a gente perdeu a capacidade de enxergar, de entender. A gente age muito por impulso. A gente é muito movido pela nossa postura reativa. E aqui no livro, o Byung-Chul Han, ele vai trazer lá no capítulo 5 um trecho muito interessante, que me chamou muita atenção, que é a pedagogia do ver. Ele vai descrever o seguinte: aprender a ver significa habituar o olho ao descanso, à paciência, ao aproximar-se de si, isto é, capacitar o olho a uma atenção profunda e contemplativa, a um olhar demorado e lento. Tá bem difícil, né, da gente conseguir fazer isso hoje, bem complicado. Hoje é tudo muito acelerado. Talvez você esteja ouvindo esse vídeo ou vendo este vídeo acelerado. Se você estiver fazendo isso, pare agora. Pare agora. Coloca o vídeo lá em 1x, né? O tempo normal, para ouvir o tempo normal das coisas. Hoje a gente não consegue mais ler um livro. A gente não tem paciência com os nossos filhos. A gente não tem paciência com as coisas que demoram. Meu Deus, eu fiz uma compra na internet e ela atrasou 2 dias. Que absurdo. Cara, tu nem saiu de casa. Tudo bem, teve um problema de logística, teve ali um dano diante daquilo que você estava precisando, ok, sem nenhum problema. Mas muitas vezes se estressa e se irrita por nada.
entende? A gente coloca um peso exagerado nas coisas, porque a gente não tem essa capacidade de ver e discernir. A gente não tem mais um olhar lento, como diz aqui o texto. A gente perde a capacidade de descansar, habituar o olho ao descanso. Muitas pessoas dizem que descansam, né? Não, vou entrar aqui no Instagram para descansar um pouco. Eu te desafio. Você realmente sai descansado depois de 30 minutos de Instagram. Eu te desafio. Eu duvido muito que isso aconteça. Duvido muito que isso aconteça. Então, eu tenho que olhar para essa realidade aqui e dizer assim: não, eu preciso realmente descansar, habituar o meu olho ao descanso. O que é que pode descansar? Contemplar uma paisagem, dormir, pode ser uma forma de descansar também. Fazer uma viagem, fazer uma coisa que você gosta, praticar um hobby. São coisas que de fato descansam. E são coisas que não são aceleradas. É muito difícil hoje você assistir um vídeo no YouTube, até mesmo como este, que não tem edições mirabolantes, que não tem um corte abrupto, textos que aparecem na tela. Se você chegou até aqui nesse vídeo, já te dou parabéns. Você conseguiu realmente driblar essa capacidade, ou esta incapacidade de discernir, de olhar e ter um olhar lento e demorado. Então, essa mística da contemplação é que vai salvar muitos casamentos. Olhar de forma aprofundada, com paciência, a necessidade do outro. A gente está vivendo essa crise, mas o que essa crise quer nos dizer? O que essa situação está nos ensinando? Para que a gente pare de viver uma sociedade de cansaço, de desempenho e desenfreado, porque meu casamento tem que ser perfeito, com todas as métricas, todas as metas batidas, que meu marido tem que ser assim, assim, assado, que minha esposa tem que ser assim, assim, assim. Calma. Existe uma história que só você é capaz de viver, que só no seu matrimônio você vai experimentar, que só na tua família tu vai reconhecer. E se você não tem a capacidade de discernir, de esperar e de contemplar esta obra acontecendo, pode ser que você coloque tudo a perder. Por isso, é extremamente importante que você tenha essa capacidade e busque ter uma vida mais contemplativa, de olhar de forma demorada para as coisas. Faça esse exercício essa semana. Olha só, exercício terapêutico. Todo áudio que chegar para você no seu WhatsApp, você não vai ouvir em 2x nem em 1.5x. Você vai ouvir em 1x. Todos os áudios. E eu me comprometo junto com você. Olha que eu recebo muito áudio no meu WhatsApp, porque meus pacientes, eles também se utilizam do WhatsApp para poder receber suporte, receber uma orientação pontual. Então, vamos fazer esse exercício juntos? Vamos ouvir os áudios em 1x. Que eu tenho, e nessa semana toda, tá? Então, se você está assistindo esse vídeo numa segunda-feira, você vai ficar até a outra segunda-feira nesse formato. Não tô dizendo que você tem que ficar assim para sempre, tá? Mas é só para a gente habituar o nosso ouvido e o nosso olhar para esta capacidade de se aprofundar nas coisas. Que eu tenho certeza que nós vamos conseguir ter um olhar diferente sobre aquilo que nós vivemos. Um outro ponto aqui do livro, que ele fala sobre a questão da impulsividade. Ele fala o seguinte: reagir de imediato e seguir a todo e qualquer impulso já seria uma doença, uma decadência, um sintoma de esgotamento. Olha que forte isso. Reagir de imediato e seguir a todo e qualquer impulso já seria uma doença. Vamos analisar com clareza aqui a nossa vida, né? Nós já estamos vivendo uma sociedade cansada, que não suporta mais as coisas demorarem ou não serem do seu jeito. A gente está adoecendo, porque a gente quer as coisas na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. E quando o nosso casamento entra nesse nível de exigência, porque o casamento é exigente, sim. Se você não saber isso quando casou, saiba agora. É exigente. Mas não é exigente de uma forma pejorativa, que você não vai realmente ganhar nada com isso. Pelo contrário. Pelo contrário. O casamento, a família é uma grande escola de amadurecimento. E amadurecimento significa ser plenamente quem você deve ser. Seu casamento deve lhe levar ao pleno conhecimento de si mesmo, para se perceber e se reconhecer como alguém que é capaz de também dar frutos. E você é capaz de dar frutos. Por isso, não fuja dessa realidade porque você está cansado. Provavelmente você não deixou de amar. Você só está cansado. E é essa
É nesta verdade que a gente se apoia para tentar seguir adiante, para tentar seguir e dar e viver uma vida digna. Não estou falando aqui de casos, porque existem casos também que realmente estão comprometendo a dignidade, a liberdade do outro. Ok, isso aqui, saiba, é a exceção, tá? É a exceção. Parta do princípio que o seu caso não é uma exceção. E depois que você vai perceber se ele é uma exceção ou não. Mas primeiro parta do princípio que ele não é uma exceção. Tá certo? E aí você vai caminhando, vai tentando, vai buscando, e aí se lá na frente você perceber que tem alguma coisa fora do lugar, aí realmente você percebe que você era uma exceção e realmente o seu caso precisa de um outro tipo de abordagem. Mas aqui eu tô falando de forma geral, até porque tem um vídeo do YouTube, né? Então, é importante que a gente se coloque nessa percepção, e caso você precise de uma ajuda especializada, aí você busca um acompanhamento terapêutico, um acompanhamento que seja individualizado, ok? Mas, realmente, vamos olhar para essa realidade, né, dos impulsos, daquilo que nos cansa, como algo que precisa ser trabalhado em nós. A pedagogia do ver, capacidade contemplativa, a mística da contemplação precisa estar novamente inserida na nossa vida, através da leitura, através da meditação, através da escrita à mão. Escreva à mão. Tenha um diário, tenha um caderno que você escreve, faz anotações. Não precisa escrever seus pensamentos, não. Escreva alguma anotação, uma frase que chamou a atenção. Escreva, né? Utilize esta capacidade coordenativa, motora e também cognitiva, que vai te ajudar a contemplar melhor, a ter mais paciência, a ser menos impulsivo, menos impulsiva, que eu tenho certeza que a tua vida vai melhorar. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Como eu falei, se inscreva no canal e, se você lembrou de alguém durante esse vídeo, compartilhe esse vídeo para essa pessoa e eu te espero na próxima.